quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Graça e paz. Boa noite. Buenas noites. Vem, meninas. Rosana, essa benção, Rosana. Tava só as meninas no grupo falando, essa irmã é uma benção. No louvor. Que bom estar aqui. Vocês viram que eu fui avisada ontem, né? Pelo Espírito que eu ia trazer a palavra hoje. Mas glória a Deus por isso, né? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da internet. Boa noite às meninas que estão aqui. Estão aqui especialmente para estar aqui, né? Deus abençoe. Mandar um beijo para Ludmila, lá em Paraupebas. Lud, ó, beijo. Deus te abençoe. Estão esperando aí já ouvir e crer Paraupebas, viu? Seja encorajada. É muito bom, né? Estar aqui. É sempre muito bom ser responsabilizada pelo Senhor para trazer um recado, né, Tiago? E quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra, eu sinceramente achei que era por Quinta Delas. E eu falei até para a Nívia assim, Nívia, nós vamos mudar o tema do Quinta Delas. Porque eu acreditei que era essa que o Senhor queria, estava gerando essa palavra no meu coração e o entendimento para o Quinta Delas. Mas ontem eu tive um momento muito especial na minha casa à tarde. E eu fui muito ministrada sobre isso. E aí quando chegou aqui, logo mais o Weber me falou que eu ia trazer a palavra hoje. E eu entendi que aquela palavra não era para o Quinta Delas, a palavra era para hoje. Para nós, para todos nós. E se nós estamos aqui é para nós mesmos, viu? Não é para quem ficou em casa, não. É para todo mundo que está online. E o Senhor tem falado muito comigo acerca de, baseado em tudo que tem sido revelado aqui nesse altar, sobre uma mudança de estado no espírito, de sacudir a poeira do seu pé e sair do estado no qual você está, não o estado físico, mas o estado espiritual aonde você precisa sair e passar para um outro lugar, para uma outra dimensão. Entrar num lugar, um universo paralelo a esse, no qual nós temos vivido e às vezes a gente tem passado muita coisa. E o que eu quero falar com vocês hoje é acerca do perdão. E acerca do perdão, mas tem a ver com voltar para casa, para o seu lugar espiritual, voltar para casa, para a sua casa espiritual. Mas essa volta para casa espiritual envolve essa chave chamada perdão. E Deus começou a ministrar muito no meu coração acerca de liberar perdão. Eu falei, Senhor, mas essa palavra é mesmo para mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em perdoar. E eu glorifico a Deus por isso, porque isso é um dom de Deus na minha vida. E desde que eu sou criança, isso acontece na minha vida. Eu acabei de brigar aqui com minhas amigas, com todo mundo aqui. Um minutinho eu já esqueci e está tudo bem. Só que a gente sabe que, às vezes também a gente pensa que está tudo bem. A gente se faz que está tudo bem. A gente finge estar bem com todo mundo, mas na verdade a gente se deixa magoar para magoar aquele que nos magoou. Então, antes eu queria ler com vocês aqui em Isaías 61, a palavra diz que, eu vou ler na Bíblia a mensagem, se vocês não quiserem abrir, só ouvir, porque eu ainda vou ler algumas outras palavras.
O Espírito do Eterno Senhor está sobre mim. Porque o Eterno me ungiu, Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. E anunciar o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança em vez de cinza, mensagem de alegria em vez de notícia de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. E quando se fala em perdão, amados, se fala em dívida sanada. Quando você libera o perdão, você sana uma dívida. Jesus, ele era tão resolvido nessa questão do perdão, que quando ele estava ali naquela cruz, sofrendo todas aquelas insuportáveis dores e situações, naquela época a morte mais, era a morte de cruz, o castigo ou a forma como se condenava alguém era a morte de cruz, e Jesus estava ali. Mas aquilo, a questão do perdão dentro dele era algo tão resolvido, que bastou um homem falar com ele, lembre-se de mim, ainda hoje quando entrares, no paraíso. E o que ele fez? Na mesma hora, ele entregou o perdão e a salvação dos pecados para aquele homem. E isso me leva a entender e a crer que Jesus, ele sempre cuida do nosso presente, nos preservando o nosso futuro. E eu creio que o que o Senhor quer falar conosco acerca de perdão tem muito a ver com oração em línguas. Você sabe por quê? Porque liberar perdão é exatamente a mesma coisa de orar em línguas. Como assim, pastor Iula? Se você esperar sentir-se emocionado ou esperar a sua emoção te conduzir a um caminho de perdão, você não vai perdoar. Da mesma forma, se você esperar ser emocionadamente motivado, direcionado a orar em línguas, você também não vai orar. Assim eu entendo que quem ora em línguas tem muita facilidade em liberar perdão. E esse perdão no qual eu quero falar para vocês hoje, não é somente aquele perdão que amarga a boca, não. Daquela pessoa que às vezes ela te tira, como se diz, a sua paz, acaba com o seu dia. Ninguém tem esse poder na nossa vida, mas às vezes nós damos esse poder para as pessoas. Mas o perdão do qual o Senhor quer falar comigo e com você é um perdão que vai além disso. Por que trazer de volta para casa? Vamos ler lá em Judas. Eu vou conseguir passar mais um pouco dessa revelação para vocês. Judas, só que eu vou ler em outra versão. Vou ler na versão do Weber. Capítulo 5. Então, orar em línguas é a mesma energia, a mesma motivação do Espírito que te leva a orar em línguas. É a mesma motivação do Espírito que vai te levar a perdoar, a liberar perdão. Porque quando você perdoa, você sana uma dívida e você libera alguém para que ela reviva. Quando você perdoa, você dá uma oportunidade que a outra pessoa nasça de novo, sabia? Ou ela nasça para você, ou ela nasça para uma outra pessoa. Perdoar não é que você vai ter que conviver com aquela pessoa, não. Nem sempre perdoar é liberar perdão. Muitas vezes as pessoas entendem como perdoar como um ato físico, que você vai até a pessoa. Às vezes você tem essa oportunidade, às vezes não.
Mas no seu espírito, você confessa esse perdão e a sua boca declara este lugar na sua vida. Então eu não sei o que é que tem acontecido com você. O grau de perseguição, de decepção, de traição que você tem atravessado. Mas eu quero dizer para você que existe uma ordem. Não é uma sugestão de Jesus. É uma ordem. E a ordem é que você e eu perdoemos. Mateus 18, 21 fala, quanto deveríamos perdoar? 70 vezes 7. Então, ainda que eu e você estejamos sendo traídas, e nós tenhamos todas as razões para não perdoar, Jesus sempre espera que a gente perdoa. E naquela cruz, para que ele voltasse para a casa dele, houve remissão de pecados. Houve pagamento total de dívida. Ele perdoou, liberou perdão, se fez pecado por nós, para que ele voltasse para um estado espiritual na qual ele veio cumprir um propósito. E o Senhor espere que eu e você voltemos para este lugar. Ainda que esse lugar seja físico. Vamos lá em Judas, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Judas 5 diz. Deixa eu ir para outra versão, que ela fala bem claramente na questão de casa e domicílio. Amados, não, aqui 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. A falta de perdão é um lugar de escravidão. Você é escravizado pela falta de perdão. E dependendo do tempo no qual você demora para decidir a liberar esse perdão e a dar esse perdão, aquilo começa a somatizar no seu corpo. E aí você se vê doente, você se vê com a alma doente, porque seu espírito é sarado, mas a sua alma pode estar doente. E a falta de perdão, de liberar o perdão, é um dos motivos. Nós saímos da nossa casa, do nosso domicílio. Às vezes porque nós saímos até de casas físicas. Eu não estou dizendo que não pode ser algo físico. Talvez para você seja físico. Sabe por quê? Porque ali naquele lugar, as pessoas não foram suficientemente necessárias para satisfazer as nossas necessidades. Muitas vezes isso acontece conosco. Não há briga, não há discussão, não há contenda, mas há decepção. Aquela admiração que você tinha por aquela pessoa, um lugar no espírito que você tinha, que você olhava e via e admirava e tal. E talvez, às vezes, pode ser seu marido, seu irmão, seu pai, eu não sei. Aquela pessoa não foi capaz de responder às suas necessidades sentimentais. E por isso você desistiu, resolveu se afastar, achou mais fácil até bloquear, riscar do seu caderninho, ou bloquear no seu WhatsApp, e seguir em frente. E isso talvez para você olha e fala, não, mas eu não tenho nada contra essa pessoa. Tem. Você precisa liberar perdão por essa pessoa que não foi capaz de satisfazer as suas expectativas.
Quando alguém que a gente muito acredita não responde às nossas expectativas, é gerada em nós uma frustração. Mas que eu e você entenda que isso não nos dá o direito de renegar. E muitas vezes, essa dor e essa falta de perdão nos faz sair do lugar, como disse aqui em Judas, do nosso domicílio em Cristo. E nós ficamos escravizados, achamos que estamos vivendo algo, floreando uma situação, achamos que estamos muito bem, mas se dentro de nós abandonamos aquele estado espiritual, aquela casa na qual nós tínhamos segurança, porque Deus, Jesus, não frustra ninguém. Não existe frustração em Jesus, em Cristo. Porque como eu disse aqui, naquela cruz ele sanou a dívida. Ele sanou toda a dívida, ele levou pecados. E ele voltou para a casa espiritual dele. Quero dizer para vocês que isso não é palavra de morte, não, isso é uma palavra de vida. Lá em Salmo 118 diz que não morrerei, antes viverei e verei toda a promessa do Senhor se cumprir, toda a palavra, tudo aquilo que Ele prometeu se cumprir na minha vida e na sua. Voltar para casa não é morrer, não. Voltar para casa, muitas vezes, é voltar para um lugar de onde você já esteve e caiu. Voltar para casa é ter atitudes, é viver Jesus. Nós precisamos voltar aos velhos hábitos. E tem um hábito muito antigo, chamado perdão. Eu amo pensar que perdoar é se curar. É se deixar ser curado. Eu escutei eu quero falar para vocês 2 testemunhos. Um de uma pessoa muito próxima a mim, um pastor, que estava em Bauru, para que vocês entendam, você que está em casa, para que você entenda o que o Espírito quer trazer. E que o Espírito Santo de Deus te traga entendimento hoje. Do lugar aonde você está e aonde que Ele quer te levar. Te trazer de volta. E ele estava ali na cidade de Bauru. Ele é um pastor muito usado, com curas. E ele precisava retornar para São Paulo. Ele tinha um voo para São Paulo. E alguém da cidade pediu para que ele fosse levado até o hospital daquela cidade para orar por uma pessoa, que era uma mulher muito conhecida na cidade, de muitas posses. E ela estava nas últimas, os médicos já tinham decretado que era o fim, que daquela noite ela não passava. Ela estava cometida de um câncer, e aquele câncer já tinha tomado conta dela, e ela estava com 40 e poucos quilos, 48 quilos, uma mulher que é muito alta, muito bonita. Eles que chegou até ali, os familiares já estavam ali, reunidos, e aquela mulher com 40 e poucos quilos, uma mulher de 1,75 de altura, tomada pelo câncer. E quando ele chegou ali, eles que ficou aguardando o mover do Espírito, para que ele orasse por aquela mulher. E na mesma hora o Espírito disse para ele, diga a ela que começa a liberar perdão. Quando ele falou isso para ela, amados, diz que ela começou a gritar. Diz que ela gritava, eu não vou perdoar. Eu não vou liberar esse perdão. E aí ele continuou orando com ela e falando com ela. E aquilo foi entrando nela e ela começou a chorar muito. E chorar, e chorar, e chorar. E ela começou a falar. Eu perdoo meu marido porque eu descobri que em tal época ele estava me traindo. E ele pegava o dinheiro que era da fábrica. Nós estávamos passando por uma situação. E ele dava para a amante, sustentava a amante, fazia isso com a amante. Eu perdoo o meu filho que foi estudar em São Paulo. E eu mandava dinheiro para ele todo mês. Ele pegava o dinheiro que era da faculdade. E eu achando que ele estava estudando. E ele gastava o dinheiro tudo com mulherada e com noite. E ela foi liberando o perdão sobre a vida daquelas pessoas e de muitas coisas. A boca dela começou a declarar perdão. Tudo foi sanado na cruz do Calvário. Pelas pisaduras dele nós somos sarados.
Mas o Senhor espera que eu e você sigamos essas pisaduras. Que nós nos espelhamos nele para entender as fragilidades do outro. Tudo que o outro não pode realizar em nós e para nós. E ele foi embora, pegou o voo e eles que não queriam nem orar com ela, porque ele falou, vou perder meu voo. E ele conseguiu e ele foi embora. 15 dias depois, ele foi convidado a retornar naquela cidade, porque aquela mulher tinha sido totalmente curada. E ele chegou ali, aquela mulher estava em festa com a família, os netos, todos estavam ali reunidos, celebrando a cura dela. Ela simplesmente liberou o perdão. Toda amargura que adoeceu, muitas vezes a alma precisa chorar para que haja cura. E que melhor forma a nossa alma pode chorar, senão quando a gente abre a nossa boca e começa a declarar o perdão, ainda que você esteja sozinho, não sei onde que você está aí. Outra coisa foi, eu até postei isso no grupo ontem, todas essas coisas o Espírito começou a trazer no meu coração. E ontem à tarde eu vivi um momento tremendo com meu esposo, dentro dessa realidade. Que o Senhor me deu uma direção e foi algo assim glorioso. Porque Deus não mente e jamais falha. E na simplicidade, Ele funciona e faz com que tudo aquilo que está morto reviva. E eu me lembrei de uma frase que uma vez eu escutei, que o diabo não respeita quem não perdoa. E eu me lembrei de um testemunho também que eu ouvi, de uma irmã, que era uma mulher muito usada por Deus, uma mulher profeta. E ela foi chamada para orar para uma outra mulher, num outro lugar. E esta mulher chegou lá, neste lugar, essa mulher já havia passando muitas coisas, não se alimentava, estava muito magra. Estava mesmo com sintomas, diz que estava possessa, definhando. E quando aquela profeta entrou dentro daquele quarto, a primeira coisa que ele falou para... Ele deu uma risada, o que estava naquela mulher, e disse, Você está aqui? Você que não perdoa? Você que não libera perdão? Ele deu uma risada e ela foi embora para casa acabada, arrasada. Ainda quis chegar em casa ainda e fazer um almoço, mas ela estava muito triste e ela era uma mulher muito de Deus e ela mergulhou dentro daquele quarto, entrou para o quarto dela e se indignou contra ela mesma. Muitas vezes a gente tem que se indignar contra a gente mesmo. Não é procurar resposta na outra pessoa, não, culpar a outra pessoa. Porque a vida fere a todos. A vida fere a todos nós. Todos nós passamos por situações onde a gente se sente injustiçado, enganado, iludido, desiludido. E ela foi falar com Deus. Gente, amados, e eu fico assim, maravilhado com o que o Espírito Santo faz. Porque eu já passei por uma situação assim, na qual eu não queria cumprir algo. Eu passava por uma situação na minha família com um ente muito querido, muito próximo meu. E eu não queria liberar o perdão. O que eu fiz? Eu peguei aquela pessoa e fiz dela, tipo, eu isolei. Porque a gente faz isso e continua, você age com indiferença. E acha que Deus está com você nisso. E eu fiz isso. E quando eu fiz isso, Jesus me mostrou a infância daquela pessoa. E me mostrou. E o Senhor me levou. E o Senhor me mostrou como que você queria que ela fosse diferente. Olha isso. Amados, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu quero dizer para vocês que essa pessoa é minha mãe. Nunca mais eu fui a mesma pessoa com a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Ela tem um dia que ela... Muito brava. Minha mãe é uma pessoa muito rígida, muito brava. Às vezes eu ainda com 42 anos, se deixar, ela quer até me bater de cinto.
E o Senhor colocou um amor e gerou um perdão. Gerou algo tão assim no meu coração pela minha mãe. Que eu olho para ela, a única coisa que eu sei fazer é servi-la. É amá-la. Cuidá-la. É aceitá-la. E depois que eu fui livre deste lugar, tudo na minha vida funcionou. Eu precisei voltar para a casa dos meus pais, passar um tempo lá. Tive que viver parecendo um adolescente com 40 anos de idade, obedecendo horários, tudo. E eu falava, Jesus, o Senhor está mesmo nesse negócio? O Senhor está mesmo nesse negócio, Jesus? Sabe aquelas coisas, acordar com sua mãe gritando, acorda, está muito tarde, você dorme o dia inteiro. Você com 40 anos. No dia de você descansar do seu trabalho. Mas amados, Jesus, Ele não muda. Não adianta a gente cuidar dos de fora se a gente não voltar para nosso domicílio. Ainda que ele seja físico ou espiritual, eu não sei o que é que Deus quer falar comigo e com você mais ainda. E Deus me levou e Deus fez isso comigo. E eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma mulher diferente. Hoje eu sei amar minha mãe. E entendo que ela me deu tudo o que ela tinha. E continua me dando tudo o que ela tinha. Mas como eu tenho mais, eu tenho que dar mais. E aquela mulher foi ali falar com o Senhor. E quando ela estava ali, ela começou a lembrar de quando ela tinha 6 anos de idade. Que ela estava 12. Que ela estava na porta de casa com os coleguinhas dela. E o pai dela começou a gritar, fulana, entra. Amanhã você tem aula. Pai, já vou. Passou um pouquinho, fulana, entra, vem arrumar seus materiais. Pai, já estou entrando. Quem nunca fez assim? Pai, eu já vou. E aquele pai saiu lá de dentro furioso, deu um tapa na cara daquela menina, saiu puxando ela pelos cabelos e carregou ela para dentro daquela casa. E naquele momento o Senhor mostrou para ela que ela precisava liberar o perdão sobre aquele momento na vida dela. Que ela carregou aquilo. E ela mais que depressa, porque às vezes a gente tem que fazer fisicamente, se aquilo faz bem, se aquilo vai trocar o fardo que é pesado pelo fardo leve que é Jesus, faça. Mais que depressa ligou para o pai dela, porque ela já era uma mulher adulta, convidou ele para ir lá, fez um café e relatou. Pai, você lembra isso e isso? E ela falou, eu te perdoo, pai. Eu quero te perdoar porque o Senhor fez isso, isso e isso. E ela verbalizou. E ela falou. Amados, existe pesquisas psiquiatras e psicológicas que consideram hoje o perdão a nível de sanidade mental. Que aquelas pessoas que têm capacidade de perdoar os outros, elas estão num grau elevado de sanidade mental. Se hoje o perdão fosse algo que nós buscássemos ter a capacidade de perdoar uns aos outros, de amar, os psicólogos e os psiquiatras não estavam tão lotados de gente. O negócio é porque a gente sempre quer buscar no outro o problema que está dentro da gente. E aí, como o Heber tem ministrado aqui, a questão do estado, de você sair de um estado e entrar em outro. É exatamente o que o Senhor hoje quer falar com você. Perdoe essa pessoa que te feriu, que te maltratou, que te abusou. Não perca tempo. Eu falava aqui com o Júnior um pouquinho antes da gente começar. Eu fui morar na casa dos meus pais. Meu pai adoeceu repentinamente, quem sabe tem. Meu pai faleceu em finalzinho de setembro. Meu pai, que era meu melhor amigo, sempre foi. Quando eu imaginava que eu ia entrar em 2019 sem meu pai?
A gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Por isso que o Senhor quer nos preservar, tratar o nosso presente, preservando o nosso futuro. Está hoje nos entregando essa chave maravilhosa chamada perdão. Liberar perdão é abdicar de pena. É abdicar de pena, abdicar de castigo. Tem várias formas de você que o perdão, liberar perdão significa. Isso tudo é pela misericórdia e graça, não é porque nós somos capazes, não. E é tão incrível porque a gente sempre espera se sentir emocionalmente ou emocionadamente pronta para perdoar. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu estou em paz. Não, amados, é o mesmo estado de orar em línguas. Não espere ser direcionada pela sua emoção para liberar perdão. Simplesmente libere. Decida. Decida perdoar e ser perdoado. Voltar para dentro de si, às vezes, é olhar para dentro de você e se perdoar também. Porque você não foi suficiente maduro para algumas situações. Porque você não foi suficiente capaz de lidar naquela situação. Porque você não foi suficiente para ser aquela pessoa que uma outra pessoa desejava que você fosse e você não foi. Às vezes nós precisamos liberar perdão para nós mesmos. E isso tudo é pela graça de Deus. Perdoados, sarados. A palavra do Senhor já nos remiu de tudo. Se nós somos, por que nós não podemos perdoar? Seguir o exemplo dele, que é Jesus naquela cruz. Aqui em Mateus, eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Mateus 23. Espera aí, que eu vou lá agora de novo para a versão, a mensagem. Perdoe. Perdoe aquele que tem sido usado. Eu não penso para te destruir, não. Para te aperfeiçoar. Perdoe. Vamos lá, Mateus 18. Depois que Jesus disse que Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, né? No versículo 21. Espera aí. Mateus 18. E é maravilhoso você entender que quando você libera perdão, você dá o direito ao outro de renascer. Só um minuto. Amém, Jesus. Vamos lá. Vou ler o 21 e a gente continua. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. Aí o 23 diz, uma parábola. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou ir, cancelando a dívida. O servo, perdoado, mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Ele acabara de ser perdoado de uma dívida na qual ele não podia pagar.
que eu creio que é o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Furioso, agora eu vou falar com as minhas palavras, cheio de razão, machucado no ego, agarrou o pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Nós esperamos receber misericórdia de Deus e recebemos, porque Ele é misericordioso e cheio de graça. Mas quando nós precisamos perdoar e estender o manto de misericórdia, irmãos, nós temos todas as razões do mundo para não perdoar. E às vezes não é algo nem relevante. O correto é que a gente não tenha que pedir perdão. E que a gente não tenha que liberar perdão. Mas em todo relacionamento, o perdão é a chave. O perdão é a chave para um relacionamento de amizade. Um perdão é a chave para um casamento. Um perdão é a chave para essa sociedade. Por que existe tanta violência? Porque não há perdão. Goiânia é uma das cidades mais violentas no trânsito. Porque o povo buzina, buzina, buzina. Se o outro gritar, o outro já sai com um revólver. A falta de perdão gera violência. A nossa civilização não perdoa. Tem dificuldade em perdoar, bloqueia. Existe uma palavra hoje muito comum dita: bloqueado. Quando você quer ferir, quando você quer magoar, quando você quer ser totalmente indiferente, você bloqueia. Ou para de seguir, ou coisas do tipo. Não curte. Não. Esse não é os verdadeiros filhos do Senhor, não. O evangelho verdadeiro perdoa. O evangelho verdadeiro. Mas é porque tem muita coisa que eu ainda não me sinto segura em Jesus para compartilhar com vocês. Mas às vezes as pessoas me questionam muito acerca de muitas coisas que eu vivi, principalmente relacionado à infidelidade. E eu costumo ir, as pessoas querem entender por que eu sou tão tranquila nos meus relacionamentos e por que eu não sou, na verdade, neurótica. Porque eu tenho todos os motivos para ser uma mulher neurótica. Para ser uma mulher desconfiada. Não estou dizendo do Heber, tá, gente? Estou dizendo para vocês do que eu já passei. E o Espírito desses dias me conduziu a um lugar de entendimento sobre isso. Ele falou: sabe por que você não se tornou essa mulher? E porque eu construí palavras dentro de você. Você não só recebeu, mas você entendeu e deixou com que essas palavras fossem consolidadas dentro de você. E é verdade, porque são duas palavras que sempre quando alguma sombra de dúvida, porque toda pessoa que tem dificuldade em perdoar, amados, é desconfiado. Toda pessoa que tem dificuldade em perdoar é extremamente desconfiado. Tem alguém aí que se... E o Senhor fala na palavra dele que se ele não guardar em vão,
guarda a sentinela. Se ele não edificar, em vão trabalhos que edificam. E essas palavras realmente foram construídas dentro de mim de uma forma tão grande que eu não confio em homens, eu confio em Deus. Eu sei que aquele que não dorme cuida de mim, da minha vida, dos meus interesses. Eu sei que aquele nos quais os olhos não fecham, estão de olho em tudo. Veem todas as coisas. O negócio é que a gente quer usar a palavra para realizar muitas coisas na nossa vida. Mas a gente não quer usar a palavra para realizar coisas práticas que vão nos levar a ter sucesso nos nossos relacionamentos. A nos fazer viver o propósito completo de Deus na nossa vida. A gente quer usar a palavra de Deus para adquirir coisas. Primeiro é o ser, depois é o ter. Isso é a verdade do Evangelho. Primeiro Deus quer te construir por dentro, te refazer por dentro. Como que Ele vai te dar um casamento se você é doente? Se você ainda tem dor? Não é casar para sarar a sua dor. Sare a sua dor primeiro, depois se case. Não tem como. Se você for, você vai se dar mal. Sabe por quê? Porque ninguém que não é feliz consigo mesmo consegue ser feliz com outra pessoa. E uma das chaves de um relacionamento é o perdão. É o perdão. É perdoar, é amar, é aceitar. Pela sua força? Não. Porque Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é nas nossas fraquezas que Ele gera as oportunidades para nos transformar segundo a palavra. Segundo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Para que a nossa vida testifique, testemunhe. Não nós, mas Ele em nós. Por isso, há tantos casamentos, relacionamentos dilacerados. Porque a gente quer receber, mas a gente não quer dar. A gente quer tudo do outro, mas a gente não quer dar quase nada de nós. Porque se pisar, vai tudo muito bem, mas se você pisar no meu calo, eu gosto muito de você, mas se você fizer isso, eu morro pelo meu marido, mas agora ele não serve mais, porque ele está desempregado, eu estou tendo que sustentar a casa. E ainda fala, eu tenho uma palavra. A palavra que era para ter um casamento feliz, da vida maravilhoso, falou, não, eu tenho uma palavra para separar. Não, amados. Ele vai sempre esperar que você perdoe. Que você siga mais uma milha, que você siga a segunda milha. E se você crer, e se você decidir perdoar este homem, que na sua ideia, na sua capacidade, no seu intelecto, não é capaz de arrumar nenhum emprego, você precisa perdoar este homem, porque ele não está sendo capaz de satisfazer suas necessidades. Se o amor não curar, nada mais cura. Eu sempre falo isso. Se o amor não curar, nada mais cura. Você pode brigar, pular, gritar, fazer joguinho. Não vai dar certo. O amor de Deus, Ele nos cura e Ele cura. O amor de Deus, Ele nos cura e Ele cura através de nós. E o perdão é uma das formas. Amar, honrar, quando a pessoa merece ser honrado, é fácil. Quero ver honrar quando aquela pessoa está na lama. Quando a gente falou que na última vez que eu levei a palavra, quando ela está na poda, né? Quando ela está sendo podado. Mas mudar de estado, sacudir a poeira, também é sair desta sua velha maneira de pensar, dessa nossa velha maneira de agir. É deixar com que o Senhor, o Espírito dele, quebre os tabus dentro de nós. Porque se é uma coisa que ele é especialista, é quebrar tabus.
Quando a gente pensa que é assim, ele faz assim. Quando a gente pensa é assim, ele faz desse jeito. Quando ele pensa, esse daí não. Quando você vê, olha lá. Não subestime a mente do Senhor, a mente de Cristo. Não subestime a capacidade que Ele tem de nos perdoar. Porque Ele ama o mundo. Deus ama o mundo. Ele amou e deu seu Filho. Mas Ele continua amando. Porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs na nossa vida. Isso me dá certeza que ele continua nos amando. Sendo nós, só Jesus na causa. Mas eu creio, amados, que hoje, o Espírito Santo de Deus, aquele que não falha, o mesmo que vivificou Jesus dentre os mortos, está já, nesse momento agora, liberando uma unção para você que está em casa ouvindo pela internet. Está liberando uma unção, você que está aqui, uma unção capacitadora, que vai te fazer tirar o olho de você mesmo, daquilo que te realiza e olhar para o outro. E o amor de Deus, o amor de Jesus, vai gerar em você um coração convencido a perdoar. E você vai começar, o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer na sua memória. Viu? Coisas que você nem sabe que você precisa liberar perdão. Há coisas dentro de mim e de você que são tão internalizadas e a gente vai deixando passar. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está fazendo essa obra agora. Essa obra de milagre, de cura. Que vai te libertar, que vai libertar muitos. Como diz aqui, do cativeiro das trevas. Porque há muito entre nós que tem tipo do que vive, mas estão mortos. E eu quero dizer para você que o poder de Jesus, o poder daquela cruz, a graça que foi derramada, está agindo nesta noite. Está aqui, está aí onde você está, dentro deste lar, deste lugar. Deus está te dando uma oportunidade. Que talvez você não tenha vivido ainda o melhor de Deus para você. Não foi porque você deixou, não fez isso ou não fez aquilo. Porque Ele já fez tudo. Mas Ele espera que você perdoe. E que você libere. Que você se deixe ser tratado. Que você se deixe ser limpo, purificado. Que você libere o perdão. Como é fácil a gente, afastar daquelas pessoas. Elas não nos satisfazem mais, nós não precisamos mais delas, nós fazemos igual descarta. Um brinquedinho. Não, amados. Vidas são preciosas para Deus. Nós não somos descartáveis. O preço que foi pago por mim e para você naquela cruz foi um preço de sangue. Então não perca tempo, perdoe. Se deixe ser perdoado nessa noite e libere o perdão. Verbalize isso, comece a verbalizar. E deixe o Senhor trocar o fardo, seu fardo que é pesado, pelo fardo dele que é leve. E não se preocupe. Às vezes você não vai ter uma oportunidade de se redimir com essa pessoa. Mas você falou e o espiritual te ouviu. Aleluia. E a sua mente, o estado no qual você estava, foi transformado. Muitas vezes, como eu disse aqui, a gente passa tempo achando, nós saímos de lugares espirituais em Deus e vamos para outro lugar, movidos pelas decepções. Porque nós esperamos muito
daquela outra pessoa e ela não foi capaz, dentro daquilo que ela podia. E nós saímos de lugares, e nós saímos como os anjos saíram aqui, a palavra de Judas disse, do lugar de domicílio e foram escravizados, amarrados. Então não perca mais tempo. Continue orando em línguas, amados, o que o Senhor tem feito na minha vida, através da oração em línguas. O Senhor tem passado em revista comigo em lugares da minha vida onde eu tinha certeza que eu já tinha vencido. Mas se ainda faltava alguma coisa, se ainda falta alguma coisa, Ele está passando tudo a limpo. Porque há tempo para que o Senhor nos leve de volta para a nossa casa, para o lugar no Espírito. Aleluia. Para a nossa origem, para o propósito no qual Ele nos escolheu, nos trouxe nesse mundo. Não deixe a sua vida passar. Não seja mais um que bloqueia, que apaga, que risca do caderninho. Antigamente não tinha essas coisas, né? Na minha época não tinha essa questão, vou bloquear. Eu louvo a Deus por isso, gente. Não tinha negócio de bloqueio, nem de celular, em rede social. Então a gente só falava assim, eu risquei fulano do meu caderninho. Eu não sou mais amiga dela. Né? Ela não é mais minha amiga. Misericórdia, Deus. Que isso não aconteça mais conosco. Que nós estejamos sempre, ainda que você seja taxado de idiota. Porque o mundo nos vê como idiota. Quando você muito perdoa, você é muito mal entendido. As pessoas acham que você tem tudo, menos Cristo. As pessoas não estão acostumadas com esse nível de amor hoje. Mas nós precisamos aumentar o nível. Elevar o nível para que Cristo seja reconhecido e glorificado. Então, se você tem alguém hoje para liberar esse perdão, libere. Libere hoje, saia deste lugar, saia desse estado, sacode a poeira dos seus pés e transcende. Sua alma já chorou o suficiente e ela foi curada, eu creio. Sua alma já chorou o suficiente, ela é curada. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E você está pronta. E você está pronto para seguir em frente. Para continuar. Para viver o melhor de Deus na sua vida. Para viver os melhores dias que você tem. Deus é maior do que todas essas coisas. Amém? Não sou igual ao nosso querido pai Heber, que prega tanto tempo, né? Mas eu só vou aonde realmente o Espírito me leva. E eu sei que grandes coisas Ele fez hoje. Através da palavra dEle, do poder. A palavra e o poder. Aquela palavra que foi ministrada aqui essa semana sobre Esther e Mordecai, para mim foi sobrenatural. Porque Esther, eu sempre pensava em Esther numa figura física. Mas eu entendi que a história realmente não é sobre Esther, é sobre Mordecai. E Esther nada mais é que a palavra revelada e vivida de Mordecai. Dada a Mordecai. Esther é a palavra vivida, a ação da palavra na vida de Mordecai. E eu creio que chegou o tempo de Esther reinar em nós. A palavra revelada do Senhor seja acionada em todas as áreas da nossa vida. O Espírito e a palavra andam assim. O Espírito e a palavra. Vamos mergulhar cada vez mais. Quero agradecer este grupo que se dispôs a estar. Grupo de intercessão no Brasil. Meu Deus, quantos milagres o Senhor já fez essa semana. E eu louvo ao Senhor
por milagres físicos, área emocional, área financeira. Oh, meu Deus, quantas coisas extraordinárias nós só temos a agradecer, porque quando um povo se une com propósito, a intervenção no céu, e Deus responde. Amém? Então, se você ainda não está no grupo Lírios da Intercessão, quiser entrar, Deus você pode colocar o número? Meu número? Meu número é 62 999 51 9031. Que eu envio o convite para você do link. Grandes coisas o Senhor tem feito através desse simples grupo. Mas o Senhor tem nos dado estratégias na palavra para orar, interceder. E não tem melhores intercessores do que aqueles que queimam os relógios na oração em língua. Oh, glória! Parece que a oração é mais rápida, ouvida. A sensação que eu tenho é essa. Parece que rapidinho as coisas se movem. Aleluia! Porque nós somos edificados, cheios do Espírito. E assim podemos profetizar as nações. Profetizar aos povos. Profetizar aqueles que não conhecem a Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que leve vocês em segurança, viu, meninas? Que vocês retornem. Espero que vocês levem o que vocês vieram buscar. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite.